Nosso contato é com a deputada federal pelo PCdoB, Alice Portugal, farmacêutica e bioquímica também. Bom dia, deputada. Bom dia, Silvana. Deputada, Jorge estava falando aí da área da educação e a gente também citou o ministro Weintraub logo no início do programa, falando do post, né, do Twitter que ele colocou, dizendo que vai ter Enem. Eu sei que ele é provocativo, ele não disse necessariamente que haverá Enem na data prevista, mas nos levou a crer, talvez tenha sido só uma provocação. Agora a senhora tem um projeto para adiar a prova do Enem, não é isso? Exatamente, Silvana. Quero dar um bom dia a todos e todas que nos ouvem nessa manhã desse período tão difícil para o povo brasileiro, para o mundo todo, não é? De pandemia, que temos que trabalhar isolados e mudar, né? Inclusive a rotina não só econômica, política e humana. Na verdade, não é possível você realizar a prova do Enem na data marcada e achar que todos os alunos do Brasil que vão se submeter a essa prova tão importante terão acesso à internet para manter atualizado o seu conteúdo curricular. Hoje nós temos as escolas privadas, boa parte delas realizam as aulas online, não é? E os alunos estão em casa realizando suas tarefas, mas o setor público, especialmente nos rincões mais longínquos, não é, do nosso estado, do nosso país, na Amazônia, nesse Brasil continental, ele ainda não alcançou o nível, não é, de ter a garantia da internet, da digitalização das aulas para que os alunos acompanhem. Então, o Enem é um mecanismo que, unido às cotas sociais, diminuiu as distâncias entre os alunos para você garantir que alunos oriundos de escola pública entrem também nas universidades públicas. Mas, se ela for realizada com a desatualização completa da grade curricular, a diferença será enorme, a desigualdade será gigante. E nós teremos um retorno muito acelerado à elitização do ensino superior mais uma vez. Por isso, é necessário, como em todas as atividades se está realizando, até as Olimpíadas foram adiadas, sine die, é necessário adiar algum tempo a prova do Enem para que possamos ter um mínimo de equidade, né, nas condições de preparo dos estudantes para o enfrentamento da prova. É interessante, né, a senhora ter essa atenção especial com o Enem, porque realmente essa pandemia, ela tem mudado muito a vida da gente, inclusive no sentido da gente perceber algumas necessidades, né? Eu tomo um medicamento de uso contínuo e tive a necessidade de procurar o meu médico para fazer a receita e ele não está atendendo. E aí eu falei, nossa, gente, a pandemia está causando isso também, quer dizer, até o receituário. E imagino que as pessoas sintam outras necessidades de rearranjos nesse momento para que a gente possa preservar o distanciamento social e preservar os leitos para quem realmente precisa, achatando a curva, né? Como diz, inclusive, o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, né? Não, sem dúvida. Nós sabemos que sem um medicamento e sem vacina, o que nós temos a fazer é ficar em casa, fazer o distanciamento social, não é, para que possamos impedir que o sistema de saúde seja colapsado, para que todo mundo, que chegue muita gente e não tenha respiradores para ajudar a salvar mais vidas. É um vírus que tem um alto índice de contágio, tem um percentual alto de letalidade, e nós não podemos brincar com isso. Não é uma gripezinha, não é como disse o senhor presidente da República. Não é uma gripezinha. É uma coisa muito séria, é um vírus desconhecido. Nós não sabemos nem o prognóstico da doença, como é que ela evoluirá, que sequelas deixará. Você vê, a Zika deixou a sequela da microcefalia. A chikungunya deixa a sequela de síndromes como Guillain-Barré e outras síndromes articulares. E nós não sabemos que síndromes deixará, que sequelas deixará a Covid-19, nós não sabemos ainda. Então, a melhor forma de evitarmos que o sistema de saúde seja colapsado é evitar essa exposição momentânea. Isso tem impacto, Silvana, é óbvio, na economia, na vida familiar, no psicológico das pessoas, e tem impacto na vida concreta, nas relações de trabalho, não é? E nas provas. O receituário, eu fui relatora da matéria que garantiu o projeto, que hoje é lei,
que garante que a farmácia dispense, não é, por 60 dias, os medicamentos de uso contínuo, para hipertensão, para doenças autoimunes, exceto os psicotrópicos e antibióticos, que precisam, de fato, ainda este registro médico, porque senão nós teríamos também um amplo espectro de automedicação muito perigoso, não é? Muito perigoso. E nós estamos aí discutindo com as autoridades da área de medicamentos para a verificação de que forma resolver esse problema, não é? Da área de psiquiatria e doenças do sistema nervoso e da área de antimicrobianos. Mas, por exemplo, hipertensão, lúpus eritematoso e outras doenças autoimunes, a receita que você tem na mão, antiepilépticos, né, estão valem por 60 dias para que o paciente não fique sem o medicamento. A lei já foi votada na Câmara, eu espero que já tenha sido votada no Senado, os ritmos são diferentes. Então, é algo muito importante para que os pacientes com medicação de uso contínuo não fiquem sem a sua medicação importante, muitas vezes vital. Deputada Alice Portugal, a gente tem visto, e eu considero lamentável, e aí quando eu falo que eu considero lamentável, porque essa é uma área que eu estudei, né, para poder inclusive falar isso, mas a gente tem visto uma ação grande da política partidária no momento em que tudo o que o cidadão brasileiro, independente de onde ele está no espectro político, precisa de uma união na luta, na prevenção e no enfrentamento à Covid-19, né? Porque, como bem a senhora disse, a gente não sabe o que será. Ontem eu estava lendo matérias aí da área de saúde, 20% das pessoas que tiveram Covid em algumas partes do mundo ficaram com sequelas nos pulmões, né? Com cicatrizes, de fato. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fica pensando no que será de uma parte das pessoas que tiveram uma situação mais grave com uma respiração tão mais curta. Eu queria que a senhora dissesse aí, como é que está a Câmara? Porque, às vezes, a gente tem vergonha do que a gente vê, viu, deputada? Em termos de comportamento de parlamentares e de políticos, que num momento como esse, tão delicado, com tantas famílias perdendo seus entes, com tanto medo, que a gente tem medo mesmo, e a gente se sente inseguro perante aquilo que a gente não sabe o que é. A gente não sabe o tempo, a gente não sabe como é que ela vai atingir cada um de nós, né? E a gente não sabe também quais serão as consequências. Como é que está essa vida política virtual, digamos assim? Olha, eu particularmente tenho trabalhado triplo. E estou aqui já, como diz o nosso povo, com os olhos queimados, porque é só na tela do computador, do celular, do tablet, enfrentando sessões intermináveis, reuniões partidárias, reuniões de bancada. Daqui a pouco eu começo uma, por exemplo, às 11 horas. Agora, a Câmara tem dado conta do recado, tem votado os projetos. Você veja que o governo federal mandou para o Congresso Nacional um auxílio emergencial de R$200. R$200 não pagaria nada, nenhuma feira. Nós conseguimos aumentar para R$600, mesmo assim o governo federal, para operacionalizar isso, é uma enorme dificuldade. As pessoas ainda estão nas filas, estão na Receita Federal. Agora, conseguiu-se uma liminar que o CPF não precisa ser regularizado para você receber, não é? O seu auxílio, as famílias que precisam desse auxílio, profissionais que são MEI, que estão inscritos no cadastro único, que não tem relação de trabalho fixa, né, que é uma grande quantidade de brasileiros hoje, e piorando a informalidade e a precarização do trabalho com essa medida provisória 905. Então, eu acho assim que a Câmara tem dado conta do recado para assistir os mais pobres. Hoje, a gente deve iniciar amanhã, né, quarta, que amanhã é feriado, uma votação importante para socorrer as pequenas e médias empresas. Também já fizemos o socorro a estados e municípios. Agora, o problema principal, eu vou lhe falar com sinceridade, a posição do presidente da República. Ele não pode sair pela rua contactando as pessoas, puxando aglomerações. Infelizmente, eu tenho que ser caricatural, mas dizendo a verdade. Ele chama as pessoas para a morte. Porque se nós não temos respiradores para a grande quantidade de pessoas que se contaminam e agravam o quadro. E o próprio presidente da República sai tossindo pela rua, né, em carreata, como ontem, né, com bandeiras de fechar o Congresso Nacional, né, e enfrentar o Supremo Tribunal Federal. E achar isso normal? Não, isso não é normal.
Isso é uma agressão à democracia, é uma agressão à saúde das pessoas, é uma irresponsabilidade com a saúde das pessoas e das famílias brasileiras. Porque esses números têm nome. Já são quase 40 mil pessoas mortas nos Estados Unidos, no país mais rico do mundo. A Itália, com 19, já está para 20 mil pessoas, a Espanha também. E nós achamos que vai ser o quê no Brasil? Quando o vírus bater na periferia das grandes cidades brasileiras, onde as condições de moradia são precaríssimas, às vezes moram pessoas incômodas. Então é muito sério o que está acontecendo. É óbvio que lá dentro da Câmara tem também os jogos de bate-rebate, as disputas internas entre os partidos, né, que dão sustentação ao governo de Bolsonaro. Né? Eu acho que esse não é o momento de se ter negociatas, de se ter divisão de cargo. Acho que esse é o momento de todo o Brasil se unir para enfrentar o vírus, para defender vidas. Né? Então, o Bolsonaro, na sua vaidade, se achou incomodado com Mandetta. Eu sou totalmente, eu sou oposto ao bem, como vocês todos que me conhecem sabem. Sou opositora, sou da oposição, né? Mas eu acho que essa é a hora da unidade. Aqui na Bahia, por que nós estamos conseguindo achatar a curva? Porque o governador e o prefeito de Salvador e os prefeitos, em geral, dos municípios baianos, tomaram uma posição unitária. A unidade e a esperança é uma grande arma. Então, essa unidade tem protegido o povo, independentemente da cor partidária que você tenha. E eu acho que isso deveria acontecer em nível nacional. Mas não é fácil lidar com o atual presidente da República, não, viu, gente? Não é fácil, não. O povo que votou nele devia mandar um recadinho para o homem se acalmar, porque a coisa está ficando séria. Mas hoje pela manhã ele já saiu lá da Alvorada falando na manutenção, né, do Congresso e do Supremo abertos e transparentes. É óbvio, né? Que ele não vai se colocar para crime de responsabilidade. Ele diz e desdiz. Mas ele disse, numa manifestação onde tinham pessoas armadas dando tiro para cima, faixas contra o Congresso, não é? O feito e o dito não se apagam, não é? É igual, não é, um tapa levado, você não esquece. Então, tapa levado, flecha lançada, palavra dita. Lançada e palavra dita. Especialmente as malditas. Né? Tá certo, quero agradecer aqui a deputada federal Alice Portugal. Deputada, muito obrigada aí pela participação da senhora, e a gente fica realmente na torcida, inclusive por um bom trabalho, né, do ministro da Saúde, do novo ministro da Saúde, Nelson Tais. Claro, nós todos torcemos que ele siga a Organização Mundial de Saúde e que ele mantenha as pessoas em casa para que nós tenhamos o menor dano possível à vida de brasileiros e brasileiras. Obrigada. Eu agradeço. Parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigada.